Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de encerramento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de maio. Ibovespa no pregão de hoje apresentou uma boa alta de 1,79%, fechando basicamente aí na máxima do dia e aumentando novamente a chance de retornar, não só já fechou acima de 54 mil, mas bater efetivamente no ponto ali que eu vejo como mais pesado em termos de resistência, 54.500, podendo invadir a região até dos 55 mil pontos. Então, anulou aí em partes a formação do topo descendente, mantendo-se ainda nessa tendência de alta, onde tem suporte mais relevante para essa tendência de alta na casa dos 52.300 pontos. PETR4, Petro subiu aí 2,04%, tentou uma linha de recuperação, mas não conseguiu nem superar a máxima do pregão anterior. Continua aqui num cenário que, se perder a mínima alcançada na semana passada, que é a mínima aqui desse candle, falando aí o valor seria 17,60, manteria o seu cenário de correção de curtíssimo prazo depois de testar uma zona de resistência muito forte em torno de 18,78. Logo, pensar em compra da Petro só se fosse focar em day trade acima aí de 18,10, trazendo correções pelo gráfico de 10 ou 15 minutos, usando 18,10 como suporte, ou acima disso seria algo um pouco melhor para pensar em compra de day trade. Vale 5 dentro do que nós mencionamos na última videoanálise da ação, o que seria ruim, ou seja, apesar do bom fechamento, e falando em termos de stop de proteção, geraria prejuízo se abre com gap, vai lá em cima. Abriu com gap, mas não foi em cima do nosso preço de entrada. Então ela oscilou acima dos R$ 27,00 e resultou na nossa saída dessa operação ainda abaixo dos 27,12, com um ganho em torno de 0,4%, basicamente uma operação, vamos dizer assim, no 0 a 0, colocando aí os custos operacionais. Mas o fato é que a ação fechou muito bem e reverteu completamente a tendência que ela vinha, inclusive no G60. Gráfico aqui de 60 minutos, pivô de baixo, já abre com gap detonando o topo anterior. Já anulou a tendência aqui de baixo, não tinha mais motivo de manter uma posição de venda na ação. Segundo ponto, a ação fecha acima do topo anterior no gráfico diário e forma aqui um pivô de alta. Então, abrindo espaço para a continuidade desse movimento de subida. Ali pelo gráfico semanal até a gente vê agora, apresentando depois do pregão de hoje, superação da máxima da semana passada, das duas últimas semanas, a chance de ter um movimento um pouco maior aqui para cima. Então, depois desse movimento forte para cima, ou aguardo, no meu caso, aguardo aqui alguma correção pequena no G60 para buscar alguma compra, com stop mais curto, ou simplesmente busca uma operação de rompimento, ou compra no ponto onde está, ou principalmente superação da máxima de hoje. Se for usar a relação risco-ganho de 1 para 1, stop aqui embaixo e projeta esse risco aí para cima. Se não for usar, eu teria que trabalhar com stop aqui, preferencialmente aí abaixo dos de 27,30, de 27,27. Seria um stop ali levemente protegido aqui por alguns topos anteriores do G60 que foram rompidos. PK4, executamos uma compra, recomendamos uma compra hoje em PK4 em R$ 105,00, com stop em R$ 103,66 e objetivo lá em cima no topo em R$ 109,12 na relação risco-ganho de 1 para 3. A ação fechou no valor que nós recomendamos a entrada, vamos ver se ela inicia aqui esse movimento de subida. A ação tem uma tendência de alta ali de médio prazo, com possibilidade de vir buscar a região do 110, aqui para mim eu já fiz uma correção satisfatória para arriscar uma compra nela, pelo gráfico semanal. Fez aqui um movimento de baixa com um gap de baixa, se sustentou acima de um nível de suporte na faixa 104,26, então decidi por tentar pegar aqui um novo movimento de subida nessa ação. Vamos ver o que ela vai resultar aí nos próximos pregões. A Lame 4 também compramos, já tinha falado isso na sexta, 13,76 entrada, 13,52 stop e o objetivo mais acima. A ação, o objetivo, só para mencionar o valor, apesar de da linha não estar aqui na tela, o objetivo dessa operação está em R$ 14,48, então ela não aparece porque está um pouco mais aqui acima. Posso descer aqui o gráfico também, está lá R$ 14,48. A operação quase acionou o stop no pregão de hoje, deu, vamos dizer assim, um susto, um calor, e aí depois ela recuperou-se nas duas últimas horas de pregão,
fechando aí com um candle de indefinição, também da mesma forma ali da PK4, o objetivo é tentar pegar aqui um movimento de subida, nesse caso aqui já de um fundo ascendente. Vamos ver também como vai se desempenhar aí essa operação nos próximos pregões. E depois aí dessa ação, a gente também entrou comprando CSNA3, já tinha falado disso aqui na sexta, sobre CSNA3. Se rompesse ali 9,12, entraríamos comprando. Aí ela rompeu os 9,12, nossa compra foi executada em 9,13 e a ação fechou com alta hoje de 3,32%. Então começou razoavelmente bem a operação. Vamos ver também se ela dá sequência aí a essa caminhada que ela fez, algo também semelhante a um pivô de alta aqui no gráfico diário, então algo positivo, apontando com maior chance de testar uma zona de resistência na faixa dos 9,50 até uma região de 9,70, seria o próximo patamar um pouco mais relevante. Nosso objetivo está em 9,64 e stop em 8,96. RADL3 é uma ação que está com a perspectiva de alta, um cenário mais para cima, médio prazo, até olhando um prazo maior. Se eu jogo aqui o gráfico mensal, é um fundo ascendente, um ponto importante que ela já gerou, está aqui dentro do movimento de alta, tem um teto ali importante pela frente, não chegou necessariamente ao ponto mais forte desse teto, ainda podendo se estender um pouco mais aqui para cima desse movimento do mensal. Aí a gente, olhando aqui no gráfico semanal, ela vem fazendo uma correção de toda a subida, está aqui um pouco mais travada. Depois, no forte candle de baixa na semana passada, na sexta-feira, não deslanchou para baixo no pregão de hoje, fez aqui uma movimentação mais forte nas duas primeiras horas de pregão e depois passou a tarde corrigindo esse forte movimento de subida. Então, arriscando um pouco mais, se essa ação rompe aqui a máxima de hoje, abriria espaço para buscar uma compra, trabalhando com stop abaixo da mínima desse fundo no G60. Seria uma alternativa de compra em RADL3, na expectativa que esse ativo volte para a região dos R$20, e aí tende a se encaixar uma relação risco-ganho aqui na RADL3. Partindo para para dois ativos de liquidez um pouco mais baixa, LLS3 teve também um fundo forte no gráfico semanal, depois de um topo bem grande no semanal. Ela foi lá e reverteu essa formação de topo, fechou bem aqui olhando para o diário, voltou forte para cima desse movimento de baixa e vem se sustentando acima ali de uma região que eu considero como um ponto de avaliação 6,85, uma faixa de negociação ou região que pode funcionar como suporte ou resistência. E dependendo do desenrolar aqui nessa região, também me interessaria um pouco mais para compra em cima desse ativo. E CGAS5, arriscando um pouco mais, é um ativo que está em tendência de baixa de médio prazo, não reverteu completamente sua tendência de baixa de curto prazo, porque ainda mantém seus topos descendentes, mas depois desse movimento de subida, que a gente viu aqui um fundo no gráfico semanal, depois de uma longa queda, que ainda haveria espaço para uma correção um pouco maior, pelo menos no tempo ou no preço, abriria espaço para buscar alguma compra no rompimento desse topo, com stop abaixo dessa mínima. Tá? Como um ativo de liquidez menor, eu não compraria comprando a superação da máxima do candle de hoje, mais aqui essa superação de máxima, que seria a superação de 49,50, trabalhando com stop aqui para baixo de 48,88. O foco seria tentar buscar um movimento, pegar um movimento que se estenda ali até em torno de 51,60, essa seria a expectativa de subida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.